ano de 2025 foi um ano muito importante para a vida da Igreja Católica a nível universal e também na realidade da nossa Arquidiocese de São Salvador da Bahia, a sé primaz do Brasil. O ano em que o Papa Francisco convocou a todos e todas a serem peregrinos de esperança, instaurando o Ano Santo Jubilar da Esperança, e também aqui na vida da nossa Arquidiocese muita coisa aconteceu, a chegada dos novos bispos auxiliares, ordenação presbiteral, episcopal, chegada também de tanta gente boa, a vivência do Ano Santo Jubilar no âmbito da nossa Arquidiocese de Salvador, e toda a igreja sentiu bastante em 2025, um momento muito forte que foi o falecimento do Papa Francisco, após conceder, um dia depois de conceder, a bênção apostólica no domingo da ressurreição do Senhor. Após a quaresma, a igreja viveu o tempo de preparação para a escolha do novo sucessor de São Pedro e um conclave que elegeu Leão XIV, sucessor do Papa Francisco, sucessor dos apóstolos de São Pedro. E para falar de todo o balanço da vida da igreja em 2025, as expectativas para 2026, recebemos em nossa tradicional entrevista de final de ano o nosso cardeal Sérgio da Rocha, arcebispo de Salvador, primaz do Brasil, que vai partilhar um pouco da experiência da vida da Igreja Universal e também da nossa arquidiocese. Então, Sérgio, muito bem-vindo ao nosso programa especial de final de ano. É sempre uma honra a partida do senhor na nossa rede Excelsior de comunicação. Muito obrigado. É sempre uma alegria poder falar com tantos irmãos e irmãs que nos acompanham pela rede Excelsior de comunicação, especialmente nesse período tão especial do ano, o Natal. Temos a grande alegria de celebrar o nascimento do Salvador e o novo ano, isto é, a passagem do ano, com a oportunidade que nós temos de reflexão, de revisão de vida, sem dúvida, de oração, de vida nova. Dom Sérgio, o ano de 2025 foi marcado pela celebração do Jubileu da Esperança. Vivemos o Ano Santo da Esperança. O Papa Francisco convidou todos e todas a serem peregrinos de esperança e levar esperança pelo mundo. Qual o balanço que o senhor faz da vivência desse Ano da Esperança, como a Igreja trabalhou ele de forma tão especial em 2025? O Ano Santo, o Jubileu da Esperança, traz frutos que vão muito além daquilo que nós podemos constatar nas atividades realizadas, porque há muitos frutos deste Ano Santo, desse Ano Jubilar, na vida das pessoas que participaram, de tantos peregrinos e peregrinas que se dirigiram às nossas igrejas jubilares para alcançar a indulgência do jubileu, para peregrinar e reconciliar-se com Deus, recomeçar a vida neste ano tão favorável. O Ano Santo é sempre um tempo especial de graça de Deus. Assim era na Bíblia, assim é hoje na Igreja. E a graça de Deus vai muito além. Isto é, os dons que Deus distribui na vida de cada um de nós e dos que participaram das atividades do Ano Santo, vão muito além daquilo que foi programado. Mas nós nos alegramos, agradecemos muito a Deus e a todos que se empenharam na celebração dos vários jubileus. Ao longo do ano, nas igrejas jubilares, nós tivemos peregrinações espontâneas, mas tivemos também aqueles jubileus que estavam previstos para os diversos segmentos da nossa igreja, podemos dizer assim, e com isto um grande número de fiéis das diversas vocações e ministérios puderam participar. Nós tivemos a abertura do próprio ano jubilar, no final do ano passado, com a participação muito bonita, muito grande de tantos fiéis, e depois, ao longo do ano, essas celebrações foram momentos especiais. Mas eu queria aqui destacar um momento que movimentou toda a arquidiocese, que foram as peregrinações realizadas por forania, ou por grupos de forania no mês de setembro, precisamente dia 21 de setembro. Foi um momento muito bonito de participação, de união, de louvor, de alegria. E eu mesmo, os bispos que estiveram presidindo as várias celebrações que foram programadas, constatamos a alegria dos nossos fiéis estarem juntos com o clero, louvando a Deus, participando desse momento muito bonito. Então, estas são algumas das atividades maiores que foram realizadas através da programação que foi realizada
pela própria comissão do jubileu. Mas, como eu dizia há pouco, há muitas outras atividades e também iniciativas de grupos menores que fazem parte deste ano jubilar que nós estamos para encerrar nesses dias. O senhor fala em encerrar nesses dias, nós encerraremos aqui na Arquidiocese de São Salvador da Bahia no próximo dia 27 de dezembro. O Papa Leão ele encerra o Ano Santo lá em Roma, na Santa Sé, no dia 6 de janeiro, solenidade da Epifania, Festa dos Reis, mas aqui em Salvador vamos finalizar no próximo dia 27. Como vai funcionar, Dom Sérgio, essa finalização aqui na nossa Arquidiocese? Bem, o encerramento do Ano Santo nas dioceses não é uma decisão dos bispos locais, é uma decisão da própria Santa Sé. O próprio saudoso Papa Francisco já tinha determinado que o Ano Santo nas dioceses terminaria no dia 28 de dezembro. E o Papa Leão XIV confirmou esse encerramento nas dioceses no último final de semana deste mês de dezembro, e depois em Roma o encerramento oficial de todo o Ano Santo, o encerramento da própria Porta Santa em Roma, no dia 6 de janeiro, que é lá em Roma e em boa parte da igreja, a solenidade da Epifania do Senhor. Nós aqui celebramos a Epifania no domingo seguinte ao dia 6, para que os fiéis possam todos participar da missa. Mas aqui, por motivos pastorais, nós antecipamos um dia. Não há nenhum problema, é permitido que assim possa ocorrer, para favorecer a participação do clero e grande parte dos fiéis. Nós programamos com o Conselho Presbiteral, com a Comissão do Jubileu, para o sábado, dia 27, 9 horas da manhã, na nossa catedral. Inicialmente, nós pensamos de realizar uma peregrinação, mas por vários motivos ela não está sendo possível. O que nós temos como peregrinação nesta última oportunidade de celebração jubilar na Arquidiocese, quando cada grupo sair da sua paróquia, ou alguém sair da sua casa, que já vá com esse espírito de peregrinar até a catedral. E na catedral nós vamos ter uma celebração solene com vários momentos que expressam o jubileu, mas não só o jubileu de modo geral. Está sendo programado uma forma de participação nesta missa em que aquilo que foi realizado possa ser motivo de ação de graças explicitamente. Nossa ação de graças no dia 27 é por todo o jubileu, mas tivemos esses jubileus que foram acontecendo ao longo do ano, tivemos atividades que serão recordadas simbolicamente. Mas não vou agora antecipar, porque cabe à Comissão Arquidiocesana de Liturgia e do próprio Jubileu de apresentar como é que vai ser. Eu já estou acompanhando a programação, então nós não vamos ter aquela peregrinação anterior, aquela espécie de procissão que ocorreu na abertura. Na abertura nós saímos da Igreja da Piedade e fomos até a Catedral. Esta vez nós vamos fazer apenas a celebração, já é bastante na verdade, a celebração solene, festiva, com as orações próprias, com as intenções próprias, com símbolos que vão nos ajudar a ter presente, a fazer memória e ação de graças desse ano que está se encerrando, o ano jubilar. Lembre-se, como eu tenho recordado tantas vezes, que o próximo Ano Santo será 2050. Estou sempre dizendo isso ao clero, ao povo de Deus, por quê? Para aproveitar a ocasião. Se alguém puder ir lá em Roma, tem até o dia 6, né? Mas é meio difícil ir até Roma para a celebração do encerramento. Então venha participar aqui. Nosso convite é para que cada paróquia envie um grupo de representantes. Nós não teríamos nem condições de acolher todo mundo na catedral, se fosse realmente um grupo muito maior. Por isso que nós estamos pedindo a cada padre, a cada pároco, que organize um grupo de paroquianos para que possa ir até a catedral. E seria bom demais que esse grupo de paroquianos fosse até a catedral peregrinando. Naturalmente que a maioria não iria caminhando, mas pode ir com esse sentido de peregrinar até a catedral
para esta última ocasião de obter as indulgências do jubileu aqui na Arquidiocese. Todos e todas são convidadas a ir até a Catedral. A nossa Rede Excelsior de Comunicação estará transmitindo essa solenidade de encerramento do Ano Santo Jubilar na nossa Arquidiocese. Lembrando que às 8h15, oração das laudes com o Cabildo Metropolitano, e 9 horas a Santa Missa, como Dom Sérgio lembrou, de ação de graças por todo o ano jubilar que vivemos em 2025. Dom Sérgio, 2025 foi um ano também bastante triste para a vida da Igreja Universal, com o falecimento do Papa Francisco. Papa Francisco, ele passou um período hospitalizado no início do ano e nos deixou, retornou para a casa do Pai um dia após o domingo da ressurreição do Senhor. Como foi para o senhor, como cardeal da Igreja, todo o colégio de cardeais e a avaliação do senhor também, toda a vida da Igreja com o falecimento, a partida do Papa Francisco, o primeiro Papa latino-americano, o primeiro jesuíta, que ficou tanto tempo de pontificado, quase 11, 12 anos, e levou tantas ações importantes para a vida da Igreja, as encíclicas tão renomadas, a Fratelli Tutti e Laudato Si, sobre cuidado com a casa comum, a reforma na Cúria Romana, tantas ações pastorais e administrativas importantes. Como foi para a Igreja viver esse ano também triste, de certa forma, com o falecimento do Papa Francisco? Bem, toda a Igreja sentiu bastante esse momento, vivenciou esse momento da passagem do Papa Francisco, né, da sua Páscoa. E eu, de modo particular, senti bastante pela proximidade que tinha com ele. Não é apenas por causa de ser membro do chamado Conselho de Cardeais que ele havia instituído, mas pela proximidade fraterna, paterna da parte dele. Eu tantas vezes encontrei nele um pai, um amigo, para orientar, para animar a própria caminhada como bispo a serviço da Igreja, como cardeal, de modo todo especial. Então, foi sem dúvida com pesar que todos nós recebemos a partida do nosso saudoso Papa Francisco. Mas é claro que nós temos muito a agradecer a Deus, e naquele momento foi também um momento de gratidão. Foi muito bonita a manifestação de gratidão ao Papa Francisco de todas as partes, de gente que não se esperava que fosse expressar tanto afeto e tanta gratidão por ele. Vimos isso na imprensa mundial e de toda parte, não só da parte dos fiéis católicos e de cristãos, mas de tantos outros que admiravam o Papa Francisco pelas suas atitudes. E a Igreja certamente não só continuará a fazer memória, mas a aprender e reaprender com ele a seguir Jesus e a vivenciar a missão evangelizadora no mundo de hoje. Papa que nos ensinou muito, não só pelas suas palavras, pelos documentos citados, que são preciosos, e tantos outros, pelo seu magistério, mas o Papa Francisco que nos ensinou muito através das suas atitudes. E seus gestos pessoais ensinavam muito. Ele dava testemunho daquilo que pregava. E conhecemos, dentre tantas lições, tantos exemplos que ele nos deixou, a lição da simplicidade, alguém que de fato tem uma simplicidade encantadora, e da misericórdia, da caridade para com os que sofrem. Papa que nos ensinou a buscar a paz através do respeito, do diálogo, do perdão, a construir pontes como ele tanto insistia. Isto é, nós aprendemos muito com ele, assim como aprendemos com outros papas que vieram antes dele. Mas ele, pelos seus gestos pessoais, marcou muito a vida da Igreja e a nossa vida enquanto membros da Igreja. Não é só uma marca em geral da Igreja. Muitos de nós vamos carregar os exemplos que ele nos deixou ao longo da nossa vida, nós bispos e cardeais, no nosso ministério. Então eu tenho que muito agradecer a Deus, primeiro, unido à Igreja inteira, pelo Papa Francisco, por toda a dedicação dele à nossa Igreja ao longo dos anos em que foi o sucessor de Pedro aqui na Terra. Mas, sem dúvida que eu pessoalmente tenho um agradecimento profundo, sincero a ele por tudo aquilo que recebi dele
Não é pelos cargos que exerci, como eu dizia há pouco, pela proximidade paterna, fraterna, solidária da parte dele. Alguém extremamente atencioso. Em várias ocasiões, inclusive ocasiões da minha vida pessoal ou familiar, o Papa tinha delicadeza de expressar a sua oração, sua solidariedade. Posso dizer aqui momentos de dor, de perda. Tive o Papa Francisco se comunicando, escrevendo de próprio punho, enviando para mim sua manifestação de solidariedade. Quando eu estive enfermo, fiquei aqui hospitalizado em 2021, um período um pouco longo, uma situação um pouco delicada. O Papa telefonou, sabe? Não era nem diretamente a mim, telefonou aqui na residência episcopal para saber, e ele mesmo telefonando, não pedindo a ninguém para intermediar, ele mesmo telefonando aqui, querendo saber como eu estava, depois falando comigo. Se alguém profundamente atencioso. E não era isso só comigo, senão seria um privilégio pessoal. Sem dúvida, eu me sinto privilegiado pela graça que tive de conviver com ele e trabalhar com ele mais proximamente como cardeal. Mas ele fazia assim com muita gente. Eu posso lhe dizer, algumas pessoas pediam, quando eu ia para Roma, ia com frequência por causa das funções que exercia no pontificado dele, e às vezes as pessoas me pediam, leve esta lembrança para o Papa, ou então leve essa fotografia de alguém que está doente, peça ao Papa para abençoar. O Papa sempre não dava uma simples bênção, por mais importante que fosse. Ele queria saber quem era, o que se passava. E posso lhe dizer aqui, mais de uma vez o Papa pegou um tercinho, ou então alguma lembrancinha, e me disse, entregue para essa pessoa que está doente. Então era alguém que se interessava mesmo por cada um. Tinha uma atenção, por isso que a gente tem com ele uma dívida imensa, não só pelo que ele ensinou em geral, e eu tenho particularmente pelos gestos que eu vi, que eu encontrei na vida dele. Infelizmente, nem sempre nas redes sociais, no mundo de hoje, se reconhece como deveria tudo o que ele fez e o bem imenso que ele fez. Mas tenho certeza que as marcas que ele deixa na história da igreja, na evangelização, vão dar fruto sempre mais. E com o tempo, as pessoas que não souberam na época reconhecer todo o bem que ele fez, com certeza, mais cedo ou mais tarde, com serenidade, irão fazer isso, porque é de fato alguém admirável, né? O senhor citou a questão do telefonema, não só para o senhor, para todo mundo. A gente não pode deixar de lembrar das constantes telefonemas que o Papa Francisco dava para a paróquia de Gaza, né? Claro, Ligava para os paroquianos exato. pessoalmente todos os dias para perguntar como estava, a situação de guerra e todas as necessidades que aquela paróquia Eu precisava. posso falar de situações que eu vivi pessoalmente, como estas que eu disse agora. Pessoa enferma que ele queria saber quem era, não era simplesmente. Ele olhava a foto, queria saber quem era, fazia a bênção e ainda mandava um tercinho ou alguma coisa para a pessoa. Então, eu não posso dizer aqui, porque não me sinto em condições, mas eu testemunhei telefonemas dele ou o desejo dele de falar em diferentes países para ser mais solidário com tragédias, com guerras. O Papa Francisco sofreu muito com as guerras, como todo mundo sofre, como o atual Papa sofre, o Papa Leão. Mas o Papa Francisco trazia no coração um desejo imenso de paz para o mundo e sofria com os conflitos. É como se ele tivesse lá. Eu posso lhe dizer, porque o Papa era muito transparente, muito sincero. E quando ele tinha um sentimento de pesar, ele manifestava isso claramente no seu rosto. Veja na pandemia, os gestos do Papa na pandemia, de alguém que sofria com a humanidade. E isso eu vi muitas vezes. Então, eu acho que não é só eu, mas a igreja tem muito a continuar a louvar a Deus por ele e aprender com ele, né? Como ser cristão hoje, como evangelizar no mundo de hoje. Após o falecimento do Papa Francisco, a igreja viveu um momento especial de luto, né? Dias determinados pela igreja, em que a igreja celebrou na Praça São Pedro constantemente uma espécie de novena
em luto a alma, ao sufrágio à alma do Papa Francisco. Após isso, o Papa Francisco foi enterrado na Basílica de Santa Maria Maior, como foi a sua vontade, seu pedido. Está lá o túmulo simples, com sua cruz peitoral na Basílica de Santa Maria Maior. E a partir daí a igreja começou o momento, Dom Sérgio, nesse ano, de preparação para o conclave, para o período que escolheria o sucessor do Papa Francisco e o sucessor de São Pedro no governo da igreja. Como foi esse momento de conclave, o senhor que é cardeal participou do conclave que elegeu o Papa Leão, das prévias também realizadas, as congregações gerais, como foi viver um conclave no ano jubilar da esperança e após a perda de um Papa como o Papa Francisco? Eu posso dizer que o pré-conclave, que é o período mais largo, aquele período maior que os cardeais permanecem preparando o conclave, e o próprio conclave, que é aquele tempo de votação do novo Papa, de eleição do novo Papa, ambos os períodos, mas particularmente o conclave, transcorreu num clima de profunda harmonia, de fraterno, simples, orante. Não há nada de intriga ou de outras tramas como acabaram divulgando, às vezes baseado em romances, em filmes. Eu até compreendo certa obra de arte cinematográfica, mas não corresponde à realidade. Tanto não corresponde que nós elegemos o Papa em um dia praticamente. Começou numa noite, o conclave, a votação começou numa noite, o conclave começou à tarde, mas à noite realizamos a primeira votação e no dia seguinte, no final da tarde, eu estava eleito Papa. Se houvesse um clima de intriga, de problema, de trama, de grupos brigando, nós não iríamos terminar isso nunca. Isso é para mostrar que quem dirige a igreja é o Espírito Santo. Não é, com todo respeito à mídia, que presta um serviço valioso. Eu agradeci muito os jornalistas que estiveram cobrindo o conclave, inclusive a nossa rádio, a sua presença e de tantos outros que nos acompanharam. Então, eu agradeço muito essa cobertura da parte da mídia. Mas você sabe que se vive às vezes de sensacionalismo nas notícias. Então, aquilo que é normal não dá notícia. Então, o pessoal ficava buscando motivos para dizer que haveria grupos se opondo, disputando. Eu não posso, obviamente, entrar em detalhes sobre o conclave, porque estou sob segredo, sob sigilo pontifício, mas posso garantir que o clima do conclave e do pré-conclave também foi um clima de muito respeito, de muita fraternidade entre nós, clima sereno, não foi algo tenso, algo complicado. Então, isso mostra, como eu dizia há pouco, que por mais que se queira fazer previsões ou se falar do ambiente do conclave, o que se passa ali não é uma obra meramente humana, é o Espírito Santo conduzindo. Se alguém não acredita, a gente respeita. Mas nós que somos católicos e nós que somos cardeais, temos motivo de sobra para acreditar que é o Espírito Santo que dirige o conclave, apesar das nossas limitações humanas de cardeais que fizemos a eleição. Mas eu posso dizer que, baseado no clima deste conclave e no próprio resultado da eleição, eu creio que tudo isso mostra que, de fato, nós podemos ter esperança, porque a igreja é conduzida pelo Espírito Santo. E não só para os senhores que se encontravam ali dentro da Capela Sistina ou reservados em preparação, em votação, em escolha do novo pontífice, mas também posso partilhar da elevação espiritual das pessoas que se encontravam na Praça São Pedro no momento em que a igreja anunciou e o Papa Leão apareceu pela primeira vez na sacada da Basílica de São Pedro, um clima de fraternidade tão bonito, de elevação e oração, muita emoção, e vimos todo mundo juntos ali na expectativa de ver o novo sucessor de São Pedro. E ao sair da sacada, o Papa Leão disse que a paz esteja com todos vocês. A primeira coisa que ele disse: Dom Sérgio, o senhor trabalhou com o então cardeal Privoschi no dicastério para os bispos. Ele foi prefeito deste dicastério antes de ser eleito Papa. Como o senhor avalia o perfil do Papa Leão e esses primeiros 6 meses de pontificado que ele tem conduzido a igreja? Como o senhor avalia a presença, a liderança dele nesse início de pontificado? Ambos os papas uniram a igreja
nesse momento tão especial que tivemos. Papa Francisco uniu a igreja toda em oração, a igreja toda representada lá na Praça de São Pedro nos seus funerais. E o Papa Leão XIV uniu a igreja porque aqueles que já estavam na expectativa depois expressaram louvor a Deus, gratidão. Não só lá na Praça de São Pedro, mas no mundo, nós percebemos a alegria da eleição do novo Papa. E não é simplesmente porque foi escolhido o novo sucessor do apóstolo Pedro, mas porque o próprio cardeal Prevost, agora o Papa Leão XIV, de fato já estava conquistando a simpatia de todos pelas suas próprias atitudes e palavras, sobretudo aquela mensagem de paz. Papa que começa falando de paz, dá sequência à mensagem e aos esforços de paz do Papa Francisco. Claro, com o modo dele ser, cada Papa tem seu jeito. E eu pude dizer, inclusive em entrevista que nós realizamos naquela época, que nós cardeais não estávamos ali para escolher o sucessor do Papa Francisco, mas o sucessor de Pedro. Claro, cada Papa tem seu jeito. O sucessor de Francisco, sim, cronologicamente falando, historicamente falando, sabendo que o cardeal Prevost tinha sido nomeado pelo Papa Francisco, nomeado bispo, nomeado cardeal pelo Papa Francisco, nomeado prefeito do dicastério para os bispos, do qual eu faço parte, e ele era meu chefe. Antes, ele fazia parte como eu, nós éramos membros do dicastério. Ele lá no Peru, eu aqui no Brasil, mas nós éramos desse grupo de bispos do dicastério para os bispos, que se reúnem 2 vezes por mês. Eu não vou a Roma 2 vezes por mês, senão eu não cuidaria da arquidiocese, não teria condições, por outros motivos também, mas tinha essa participação já no dicastério para os bispos. E ele tinha uma proximidade também fraterna muito grande em relação a mim. Tanto que todos já sabem, porque foi divulgado na época, eu mesmo divulguei, ele estava para vir até Salvador, foi justamente quando o Papa Francisco faleceu. Ele vinha para cá naqueles dias, porque viria ao Brasil por outro motivo, para estar na Assembleia dos Bispos do Brasil, e pediu naquele final de semana para estar aqui em Salvador. Já havia uma missa prevista, nós não divulgamos a pedido dele, mas já havia uma missa prevista para a Igreja do Bonfim, e tudo indica uma visita ao menos na Santa Dulce, provavelmente também com uma missa lá. Ele tinha pedido para que não se divulgasse porque ele queria tudo com muita simplicidade. Veja já o estilo dele. Então, acabou não vindo. Quando eu abracei o Papa, fui beijar as mãos dele uma vez eleito, eu mesmo disse, olha, o Papa disse, o cardeal Prevost não pôde estar em Salvador, mas espero que o Papa Leão XIV possa estar. E ele tem dado esperança de vir aqui. Ao próprio prefeito daqui de Salvador, que esteve lá há uns meses atrás, a imprensa divulgou isso, inclusive, porque o prefeito renovou o convite e ele teria dito que tem esperança sim de vir. E ele não engana, não. Quando não tem chance, ele também não alimenta isto. Se ele disse que tem esperança de vir, é porque há chance dele vir, quando Deus sabe. Tem sido um pontificado que é um exemplo para nós todos de busca de diálogo, num respeito profundo às pessoas. O Papa atual tem uma capacidade de escuta admirável. Ele é alguém que é capaz de ouvir por longo tempo. Tem um equilíbrio imenso nas suas posições pastorais dos diversos assuntos do mundo de hoje. Uma fidelidade admirável à igreja, ao magistério, à palavra de Deus, à tradição da igreja. E tem já dado a sua contribuição para a paz. São várias as iniciativas dele para que a paz aconteça no mundo. E esse gesto dele ter ido até a Turquia e ao Líbano também são gestos muito significativos, já previstos pelo Papa Francisco por causa dos 1700 anos do Concílio de Nicéia. Mas ele foi
e mostrou não só a sua disposição para a unidade, para a comunhão, mas mostrou também sua capacidade de dialogar, de estar com irmãos e irmãs de outras confissões religiosas, né? Então, realmente é um Papa que tem o seu jeito próprio de ser, também a simplicidade do próprio Papa Francisco, cada um com seu perfil humano, o seu jeito, mas ele também tem uma simplicidade muito grande, é alguém muito atento, muito fraterno, muito simples, gasta tempo com as pessoas. Eu estive com ele não faz muito tempo, lá em Roma, e fiquei admirado como que, apesar de tanta gente que ele tinha para atender, ele estava sereno, em paz, sem pressa. Tanto que eu posso dizer que naquela manhã estava atrasado o atendimento, porque eu é que estava preocupado que o Papa não demorasse por causa dele mesmo, né? Para não avançar demais nos horários que ele tinha pela frente. Mas eu percebi como ele tem essa disposição de estar com as pessoas, de ouvir, sem pressa. Então para mim é um exemplo. Eu que vivo sempre correndo de cá para lá, com tantos compromissos, e ele tem mais compromisso do que eu. Só que ele conserva essa atenção, essa serenidade. Fui eu quem disse a ele: olha, eu estou preocupado que o senhor tem outros compromissos, tem gente aí esperando, eu já sabia, tem grupos esperando, eu sabia que ele tinha audiências, mas não era só comigo não, com os que vieram antes de mim, né? Isso é alguém que de fato é admirável, nessa atenção que ele tem por cada pessoa, nesse equilíbrio nas suas posições, na sua prudência, quando vai se pronunciar sobre algum assunto. Então, ele tem sempre uma palavra muito oportuna, procurando expressar o que a igreja tem a dizer, mas com profundo respeito, com muita tranquilidade. Isso tudo também ajuda a serenar no mundo com tantos conflitos, né? Nós temos tido muitos conflitos do mundo de hoje pelos mais diversos motivos, não só os conflitos armados, outro tipo de intolerância, de conflito, e o Papa está nos dando essa lição de simplicidade, de sabedoria, de prudência, de capacidade de escuta, de alguém que de fato é capaz de gastar tempo com as pessoas e com os grupos das mais diferentes situações da igreja. E a sensação de unidade que ele passa para a vida da igreja é muito grande, né? Todos nós cristãos católicos, acho que transparecemos a alegria de ter um Papa que transparece essa unidade na vida da igreja. Dom Sérgio, falando agora da Igreja do Brasil, o IBGE divulgou nesse ano 2025 um dado do censo religioso importante que fala sobre a presença do catolicismo em nosso país. Como o senhor recebeu, como cardeal primário do Brasil, esse dado e avalia a presença e a vivência da fé católica, cristã católica em nosso Brasil? Olha, esse tema merece todo um programa, muito além de uma entrevista como essa. Por quê? Porque se simplifica demais a realidade. Eu me preocupo não com os dados em si, claro que os dados devem interpelar a igreja, os bispos, de modo particular. Mas eu me preocupo com as interpretações que são feitas, ou com a divulgação muito parcial dos resultados. Há situações que merecem ser melhor conhecidas e refletidas. Eu dou um exemplo. É um equívoco grave, para não dizer que é um erro grave, querer uma equivalência entre a diminuição do número de católicos, ou do percentual, porque às vezes o número continua muito alto, ainda é muito alto em todo o Brasil, querer equiparar diminuição de católicos com esvaziamento de igreja. Não existe. Mas essa imagem passaram. Vários comentários, com todo respeito a jornalistas, que eu aprecio muito e agradeço, todo respeito a estudiosos da religião, mas vários ficam fazendo essa equivalência. Então, primeiro, como se fosse algo novo. Pelo contrário, o que foi novo? A diminuição no crescimento de outras denominações. Não foi o dado novo que o número de católicos está diminuindo. Isso já há décadas está diminuindo. E a diminuição não quer dizer que no Brasil agora não somos minoria ou
que o número caiu. O número ainda é muito alto, graças a Deus, e deve ser assim. Espero que seja mais. A igreja deve realizar a sua missão neste contexto. Certo? Nós queremos levar a sério esse contexto, esses dados. Como eu disse há pouco, questionam, interpelam a nós bispos, a igreja. Mas não é hoje que nós começamos a responder a isso. As diretrizes da ação pastoral da igreja no Brasil, que são decididas a cada 4 anos em Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, essas diretrizes já há tempo procuram responder a esse contexto. O que nós temos como novidade que mereceria ter sido melhor divulgado. Eu dou um exemplo, algo grave, inclusive para Salvador e para Bahia. Grave, eu quero dizer, para a evangelização, porque eu respeito profundamente as pessoas nas suas crenças. Mas o crescimento do número, do percentual de pessoas que se declaram sem religião. Salvador marcando. Eu não vou dizer aqui agora, não tenho presente os números, mas eu escrevi sobre isso, tenho 2 artigos que foram publicados sobre isso aqui nos jornais de Salvador. E isso sim é uma preocupação que diz respeito não só a católicos, mas a cristãos. A cristãos. Então precisaria se considerar isso. Não é um problema para a Igreja Católica. Isso é um desafio, se não quer se chamar de problema, um desafio pastoral para nós católicos, é verdade, mas não é só para nós. Porque são pessoas que não estão nem aqui, nem lá, nem em outro lugar. Seria para as religiões estabelecidas hoje. Dizer quais são os motivos. E isto é que precisaria estudar. Porque apresentar dados, eles são importantes. Eu não relativizo a importância de estatísticas. Eu acho que elas ajudam. Mas é preciso interpretar. Senão os números... Depois nós não estamos tratando de número, estamos tratando de gente. Por trás desses números tem muitas pessoas. E a questão religiosa é uma questão de sentido para a vida, uma questão de fé, uma questão de vida. Eu não estou aqui pondo em jogo apenas questões religiosas teóricas. Estou pondo em jogo a vida de pessoas. Elas terem ou não a fé, elas conhecerem ou não a Deus, a Jesus, para elas poderia ter importância imensa nos rumos da própria vida. E quanta gente que, por não ter isso, muitas vezes tem situações ainda mais difíceis. Então, eu não quero aqui entrar no mérito das pessoas ou das escolhas das pessoas, mas que eu quero dizer que, por mais respeito que a gente possa ter a quem se declara sem religião, é preciso entender esse fenômeno. O que significa isto? O que quer declarar sem religião? Um equívoco é achar que quem se declara sem religião é contra. Não é contra. A pessoa pode não ter vínculo religioso. Não equivale a ateísmo. Pode ser alguém que não tenha vínculo com uma instituição religiosa, católica, evangélica ou outra. Mas a pessoa pode ser até mais religiosa no seu dia a dia, sem vínculo religioso. Então ela se declara sem, não porque ela não crê, porque ela não tem essa vinculação com uma instituição. Bem, só para dizer que esse é um assunto delicado, eu agradeço a referência. O que eu gostaria que ficasse dessa minha palavra não são os detalhes. É a necessidade de conhecer melhor a realidade e de interpretar os dados. Sem isso, não basta só o levantamento da realidade. E é um olhar que precisa ser global, não só para as religiões, mas para toda a sociedade, né, Dom Sérgio? Porque vivemos um mundo com tanta valorização do individualismo, tanta aceleração das coisas. Isso impacta muito a vida das pessoas no sentido da vida, como o senhor falou, porque não só as instituições religiosas são responsáveis, mas também as instituições sociais acompanham a sociedade do ponto de vista que a pessoa, cada vez mais sendo cultuada a ser individual, a não participar dos centros coletivos, das atividades coletivas, como a religiosidade, uma atividade coletiva, seja em qual denominação for, acaba afastando dessa questão mesmo da fé e criando problemas sérios para a sociedade, como o índice alto de problema psicossomático, depressão, tantas outras questões. É muito importante ter esse olhar. Claro, é preciso ter cuidado para não condenar ou ter uma visão pejorativa das pessoas que se declaram sem religião. O que nós queremos é respeitar as pessoas, mas respeitar não quer dizer ficar de braço cruzado sem fazer nada. Então, esse é um desafio para a Igreja Católica e para as outras religiões, desafio na sua ação pastoral, na sua missão.
que é que nós podemos fazer para que essas pessoas tenham uma experiência religiosa positiva? Porque pode ser até que as pessoas não estejam ligadas às igrejas ou às religiões, que não tiveram oportunidade de uma vivência positiva numa comunidade. Então, para dizer, resposta nossa tem vários níveis, um deles é a formação de comunidades, a valorização das comunidades e o favorecimento da participação das pessoas nas nossas paróquias, nas nossas comunidades. Bom, Dom Sérgio, estamos chegando no final da nossa entrevista exclusiva de final de ano. Para finalizarmos, a vivência da nossa CEPRIMAS, da nossa Arquidiocese em 2025, foi um ano muito importante, além da vivência de todo o ano jubilado da Esperança, como o senhor citou no início, as peregrinações das foranias arquidiocesanas da Esperança. Foi um ano marcado pela despedida dos queridos Dom Dorival Barreto e Dom Walter Magno de Carvalho, que deixaram a nossa arquidiocese rumo aí a novas missões designadas pela vida da igreja, e a chegada do querido Dom Gabriel Filho, fruto da nossa arquidiocese, padre arquidiocesano, e o querido Dom Gilvão, fruto da diocese de Caetité. Como o senhor avalia esse momento, né, de partida e chegada, de oxigenação, junto também a ordenações presbiterais, junto a toda a vivência da nossa arquidiocese em 2025 e também as celebrações dos 475 anos de fundação do Bispado de São Salvador da Bahia e 350 anos de arcebispado que vamos celebrar aí em 2026. Bem, primeiramente, em relação ao ano que está terminando, nós temos uma gratidão imensa, nosso louvor a Deus, nossa ação de graça a Deus, e também uma gratidão imensa àqueles que assumiram o dia a dia da vida e da missão da igreja que está na Arquidiocese de São Salvador da Bahia. Nossa primeira atitude deve ser mesmo de gratidão e eu, como arcebispo, mais ainda, quero expressar essa gratidão no final deste ano. Você mencionou os dois bispos auxiliares que estavam, Dom Walter e Dom Dorival. De fato, eu tenho uma gratidão imensa aos dois pela colaboração tão valiosa e pela presença muito fraterna que tiveram aqui em Salvador desde o início de 2021. Então, eu tenho muito a agradecer a eles de modo particular. Já o fiz nas posses que eles tiveram nas suas novas dioceses e também nas despedidas que realizaram aqui em Salvador. Mas não é só gratidão, esperança. Esperança representada pelos novos bispos auxiliares, Dom Gabriel e Dom Gilvão. Então, nós também nos alegramos com a nomeação e a chegada dos novos bispos auxiliares. Claro que aos poucos eles vão assumindo as tarefas próprias de cada um na arquidiocese, mas ambos já estão sendo uma presença muito fraterna junto do arcebispo. Eu agradeço a presença deles comigo, mas também uma presença generosa na pastoral, na vida do clero. Nós também tivemos agora no final do ano a graça da ordenação de 5 novos padres. Nós precisamos rezar sempre mais pelas vocações, incentivar, apoiar, porque precisamos de um número maior de padres para atender melhor a própria arquidiocese, para poder criar novas paróquias, novas comunidades. Mas temos muito a agradecer a Deus. Então eu diria que, olhando para o ano que está se concluindo, a dupla atitude, a de gratidão e a de esperança. E a celebração histórica, né, da criação do Bispado e do Arcebispado em 2026, que vai marcar o início da nossa caminhada em 2026, fazendo essa memória histórica tão importante. Nós vamos ter ocasião de falar sobre esses dois temas, mas é claro que eu agradeço à rádio, a Rede Excelsior tem noticiado, tem valorizado esses dois eventos. Nós estamos aguardando uma comissão que foi formada para a programação desses dois momentos especiais. Estamos aguardando que eles nos apresentem as datas, porque as datas oficiais, isso é, cronológicas, históricas, são dia 25 de fevereiro e os 475 anos de criação da diocese. E os 350 anos de elevação à arquidiocese no dia 16 de novembro. Mas são 2 dias de semana em que nem sempre é favorável a participação dos padres e dos leigos, né? Então nós estamos estudando como fazer. Já deveria ter sido concluída. Mas no momento fica esse convite, primeiro a rezar louvando a Deus pela nossa igreja,
procurando conhecer melhor a história da nossa igreja, porque nós queremos fazer memória, conhecendo melhor, retomando a história, resgatando o valor imenso dessa história tão bonita. E, é claro, queremos olhar para frente. Não é só olhar para trás, fazemos memória agradecidos. Nós temos que olhar para frente, não só com esperança, mas com compromisso de assumir melhor a missão da igreja em Salvador. Queremos que tenha frutos para nosso trabalho pastoral, para a evangelização, para a missão em Salvador. Bom, no Sérgio, chegamos ao fim. Tivemos também um dado importante desse ano no âmbito da comunicação da nossa rede Excelsior, que foi esse funcionamento da 106.7 em caráter aí da nova FM. E a gente agradece bastante o senhor pela partilha conosco também na emissora ao longo do ano, a cobertura do conclave, como o senhor citou, mas não só a vivência do ano da esperança, a proximidade que o senhor tem com nossa emissora, obviamente sendo presidente da Fundação e da Rede Excelsior de Comunicação. Muito obrigado por essa entrevista. Desejamos um Feliz Natal para o senhor, um próspero Ano Novo e continuidade nesse seu ministério na nossa arquidiocese tão bonito, tão fecundo. Obrigado, sou eu que lhe agradeço, não só por esse momento de entrevista, mas pela sua atuação e de outros colegas ao longo deste ano. Tem sido muito valiosa a colaboração da Rede Excelsior na vida da nossa igreja, na divulgação dos eventos, não só aqui da Arquidiocese, mas da igreja no Brasil e no mundo. Então, eu que agradeço a vocês, agradeço a esta grande família, como nós costumamos chamar, Excelsior, e me coloco à disposição para cada vez mais caminhar junto, contando com a própria rádio como sendo o que eu tenho dito em várias ocasiões, a maior paróquia da nossa arquidiocese, o que vai até o coração de tantos irmãos e irmãs pelo mundo todo. Então, muito obrigado e eu desejo a todos que tenham, de fato, uma feliz vivência do Natal. Lembre-se que o Natal não é só hoje, o Natal é durante um período. A gente vai celebrando, vivenciando o Natal ao longo desses próximos dias e também desejo que tenham uma feliz passagem de ano, com um ano com muitas bênçãos do Menino Deus que nós acolhemos nesse Natal. Então, um Feliz Natal a todos, um Feliz Ano Novo, com as bênçãos do Menino Jesus.